Os pais podem receber BPC por um filho autista? A princípio sim, mas tem que cumprir os requisitos do benefício. A perícia do INSS tem que considerar como pessoa com deficiência, tem que estar numa situação de miséria, de vulnerabilidade social e tem que estar com o cadastro único, o CAD único atualizado, sempre em dia. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente. Frequentemente eu sou procurado por pais, principalmente por pais, questionando se podem receber o BPC por um filho autista. É lógico, acabo sendo procurado mais por mães que vivem sozinha com a criança e que não conseguem trabalhar para cuidar do filho ou não conseguem ter um trabalhar de maneira integral, né? Porque tem que se dedicar ao filho. Enfim, em regra, pode pedir o BPC a pessoa idosa com mais de 65 anos ou a pessoa com deficiência. No caso, se a gente está falando de uma pessoa que vive no espectro autista e que tem mais de 65 anos, isso vai ser irrelevante, porque ela vai receber o benefício pela idade, pelo fato de ser idosa e ter mais de 65 anos. Agora, a situação acontece mais quando a gente está falando do benefício para a pessoa com deficiência. Por quê? O INSS ele deve considerar o autista, a pessoa que vive no espectro autista, como uma pessoa com deficiência. E às vezes isso não acontece, ele acaba negando o benefício. Então, tem como fazer alguma coisa? Tem. Dá para entrar na Justiça, no Juizado Especial Federal, pedindo a concessão do benefício. Veja, aqui a gente está falando do autista ser considerado pessoa com deficiência. Mas além disso, os outros requisitos têm que estar cumpridos, né? São dois que sobram. A questão da miserabilidade, a pessoa tem que estar numa situação de miséria, tem que estar, né, numa situação de vulnerabilidade social e considerar isso quem não tem renda ou quem vive com menos de R$300 por mês, que aí seria mais ou menos hoje 1/4 do salário mínimo, e também tem que estar com o CAD único em dia. Então você tem que procurar lá a assistência social do seu município, o CAPS, e verificar se o teu cadastro está atualizado, se não deve atualizar. Por conta disso, para comprovar essa situação, vai ter que passar por uma avaliação social feita pelo INSS. O INSS vai verificar essa questão da miséria. Agora, além disso, também vai ter que passar por uma perícia médica que vai avaliar o grau do autismo e vai avaliar o grau da incapacidade atrelado a isso. Então, depois dessas duas perícias, dessa avaliação social e da perícia médica, que o INSS vai ou não conceder o BPC. A pessoa que vive no espectro autista, ela pode ser considerada pessoa com deficiência para receber o BPC? Quem vive no espectro autista deve ser considerado pessoa com deficiência. Mas qual que é a definição de pessoa com deficiência? O Estatuto da Pessoa com Deficiência é que vai determinar isso. E o que a lei fala? Ele considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que esse impedimento crie barreiras e dificuldades para sua participação plena na sociedade e em igualdade de condições com as outras pessoas. Então, basta um impedimento, não precisa ter mais do que um impedimento, ou ter comorbidades, ou ter outras situações atreladas a isso, como, por exemplo, reação adversa a medicamento, problemas psicológicos. Não, basta ter um impedimento, ou seja, basta viver no espectro autista. Também é impossível afirmar que uma pessoa que vive no espectro autista não sofre com algum tipo de barreira para ter a vida plena em igualdade com as demais pessoas em sociedade. E eu sei que existem vários graus e que no grau mais leve sim e tal, mas eu vou explicar melhor a minha opinião sobre isso. Uma das questões é que esse impedimento, né, para ser considerado pessoa com deficiência, ele tem que ter uma duração superior de 2 anos. O autismo não é uma situação temporária, a pessoa não está, depois cura e para de ter, né? Não quebrou a perna, que daqui a pouco está recuperado, está andando novamente. É uma situação que vai durar para a vida dele inteira, então é um impedimento de longo prazo, é um impedimento permanente. Além disso, é muito comum que a pessoa que vive no espectro autista sofra eventualmente algum distúrbio psiquiátrico, mas principalmente distúrbios psicológicos, que ela
tem alguma situação psicológica ali que traz uma dificuldade em convivência, em igualdade com as demais pessoas. E aqui, por que eu falo que é impossível dizer que a pessoa que vive no espectro autista não vai sofrer nenhuma barreira? Porque a maior barreira é a discriminação. Então a gente está falando de uma barreira social. E assim, por mais que seja um grau leve, que a pessoa tenha uma certa independência, é muito mais complicado para ela arrumar um emprego. Hoje a gente tem uma situação mais confortável, relativizada. Tem muita empresa que tem empresa que tem que ter cota para pessoa com deficiência, tem muita empresa que contrata, mas não são todas, né? Hoje, e mesmo assim ainda existe um preconceito. Na hora de fazer uma entrevista, por exemplo, está sujeito ao entrevistador não contratar porque percebe ali, não fica confortável, enfim. A gente ainda vive uma discriminação, uma barreira, não existem tantos serviços, tantos trabalhos adaptados, mesmo para quem tem um grau mais leve. Enfim, seja como for, a lei da assistência, não só a lei, mas a Constituição Federal garante esses benefícios socioassistenciais para trazer mais conforto, para trazer a equiparação não só para o autista, mas para todas as pessoas com deficiência.